só, a gente está aqui falando de oração e é muito interessante porque durante 4 anos eu rezei pelo meu marido, sem saber quem ele seria. 4 anos. Eu falei que minha Bíblia é tão pintada, tem data, e muitas vezes aquela mesma passagem caiu nos anos seguintes e eu colocava a data. Tem passagem que tem 3 datas diferentes, com sentidos diferentes, com mensagens diferentes no mesmo versículo. Olha como Deus é atual, como Deus é maravilhoso. E conheci o Carlinhos, nós nos conhecemos e namoramos, noivamos e casamos em 1 ano, mas eu demorei 6 meses para acreditar que era ele mesmo, que eu falava, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou muito tapada, eu não vou saber quem é. E no fim, Deus foi fazendo do jeitinho. Eu fiz uma lista de detalhes de como eu queria que essa pessoa fosse da igreja, que fosse à missa comigo. Eu fui falando, colocando tudo, que uma pessoa que rezasse junto comigo. E não veio pronto não, viu, gente? Mas Deus foi, ao longo desses 33 anos juntos, Deus foi moldando o Carlinhos e me moldando também. Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito de ser, e aí a gente põe tudo junto e acha que tem que ser assim. Não, a gente teve os nossos percalços também, mas a graça de Deus sempre foi maior. A gente tem que colocar Deus no meio de tudo, né? Sem Deus a gente não consegue. Então, nós tivemos nossos problemas, mas que eu não senti vontade de... Não. Respira fundo, reza, ora, coloca na intenção e a coisa parece que se resolve. Então, veja você que está aí, né? Então, pense bem, nós vamos contar uma história de amor agora para vocês também. Talvez o que esteja faltando para você conseguir o seu namorado, que você tanto sonha, que o seu marido, se você deseja casar, é a oração. A oração faz toda a diferença. E a gente vai conhecer, né, agora com muito carinho, né, o Fagner e a Rafaela. A história deles também tem muita oração, um intercedendo pelo outro, mas eu não vou contar a história não, quem vai contar a história são eles. E eu já dou aqui as boas-vindas a esse casal maravilhoso. Muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui no Mulher.com. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela acolhida e já começando com o seu testemunho também, que bênção. Louvado seja Deus por esse dia, por essa oportunidade, né, de nós juntos podermos partilhar. Uma boa tarde, né, para todos que estão acompanhando o programa. Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, é uma alegria para nós podermos partilhar, testemunhar as maravilhas de Deus e testemunhar que vale a pena esperar. Vale a pena esperar, é verdade. Esperar em Deus, essa é a vantagem. Tem dia que a gente parece que ia desanimar, mas Deus dava força, vamos embora, vamos seguir em frente. E aí eu faço a pergunta, né? Você com certeza rezou pela Rafaela e a Rafaela rezou por você, né, Fagner? Foi assim, Rafaela? Sim, durante o início aí da nossa caminhada em Deus, eu estava aí perguntando para Deus qual era a minha vocação, né, qual o caminho que Ele queria para mim dentro desse processo. Em 2013, me aproximando aí da comunidade Canção Nova, eu encontrei o Fagner nessa caminhada. E ali, a partir da amizade que foi surgindo, muita oração em prol daquilo que era a busca pela vontade de Deus. Aos poucos, com o tempo também esse sentimento foi surgindo lá atrás, em 2013, a partir dessa amizade e da iniciativa dele de conversar comigo. Mas enquanto vocês não eram amigos, vocês não pensavam nessa amizade tomar um outro rumo? Vocês só eram amigos? É que a gente começou a conversar e, por providência, eu estava no processo de dar uma resposta para Deus vocacionalmente. Então eu estava numa inquietação com a Canção Nova, de processo de enviar carta, e ela também. Então por isso que foi providência, porque quando eu comecei a conversar com ela e ela falou que ela estava nessa mesma condição, então logo nós nos comprometemos a um rezar pelo outro, um pela vocação do outro. Então a partir disso, desse ponto em comum, né, vocacional, então a amizade foi ali se solidificando, mas muito junto também já o amor, né? Porque primeira coisa, eu fui atraído pela beleza dela.
Mas então você se apaixonou primeiro? Eu não tenho dúvida, porque quando eu comecei a conversar com ela e ainda não tinha conhecido ela pessoalmente, né? E tudo isso foi tudo pela internet. Mas ali pelas postagens, né, eu ficava imaginando, meu Deus, ela não é uma mulher diferente, é uma mulher de Deus. Então, pelo que eu tô vendo por aqui, né? Depois com as conversas, o fato dela não ter me respondido de imediato, ela foi muito resistente, assim, né? Ela não... claro, eu também eu conversava com ela, não fui invasivo, né? Mas ela também sempre muito zelosa, muito prudente. Então isso foi fundamental também, eu perceber essa postura íntegra dela, né? De mulher. Então só nisso já fui apaixonando já, né? Aí conforme a gente foi rezando um pelo outro, então a partir da oração, Deus foi unindo nossos corações. Então hoje a gente pode olhar para trás e testemunhar o quanto que a oração foi fundamental, porque primeiro, por conta também da distância, Deus permitiu que a gente unisse os nossos corações nele, através da oração. Esse primeiro passo foi fundamental. Então vocês rezaram um pelo outro, porque vocês estavam na mesma situação entre uma decisão vocacional, né? Ou um sacramento, que poderia ser o matrimônio, poderia ser a ordem, de repente, se Deus te chamasse para ser um sacerdote, também seria um chamado, porque você estava se colocando disponível para Ele. Mas, na verdade, vocês começaram a rezar um pelo outro, pela vocação de cada um. Vocês não imaginavam que daquela amizade que começou virtual, pelo mesmo propósito, pudesse depois Deus ir moldando o amor de vocês e fazendo vocês ficarem cada vez mais juntos. E isso é legal. E como que vocês descobriram, né, que, peraí, é muito mais do que rezar pela vocação dela, ou muito mais do que rezar pela vocação dele? Como eu falei, você se apaixonou primeiro, né? Você sentiu que o amor chegou primeiro no seu coração. E como você fez para convencê-la? Conta pra gente. Lembro que 2013 foi o ano que a gente se conheceu e teve a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O Papa veio, né? E eu não pude ir, na época eu estava servindo o exército, não pude ir até a jornada, ela foi. E especificamente na jornada eu rezei por ela. E a gente não tínhamos ainda uma proximidade, né? Mas ali eu partilhei com ela uma passagem, né? Aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, uma música. A partir disso foi que houve uma brecha, né? Bem nessa época aí mesmo. Houve uma brecha para que ela se abrisse, né? A partilhar, a conversar. Então, a partir disso foi quando houve uma maior proximidade, né? Mas eu não tenho dúvida que principal foi, de fato, a postura, ali a oração que foi regando, né? Ali a amizade. Embora fosse tudo muito incerto, né? Ela em outro canto do estado e eu numa outra ponta, não sendo muito fácil, né, ali a comunicação, né? Mas dentro do meu coração já tinha uma disposição de continuar o caminho e no tempo certo ali me encontrar com ela. Então as minhas orações eram específicas. Eu me abandonava na vontade de Deus. Senhor, eu estou fazendo um caminho vocacional para a Canção Nova, sei de todo o tempo, mas eu tenho disposição de esperar o tempo que for preciso por ela. Tenho toda a disposição, mas dai-me a graça. Então, aberta a tudo aquilo que poderia acontecer no meio do caminho, né? Da mesma forma com ela também, que poderia acontecer. Aí o Criador pegou um formão, um martelinho e foi lá no coraçãozinho dela. Quebra coração, quebra coração. Foi mais ou menos assim, Rafaela? Sim, porque dentro desse processo vocacional, né, meus olhos ali estavam totalmente fixos no Senhor, de procurar a vontade dele. Só que dentro da comunidade cancional você pode formar uma família, como você pode também ser celibatário. Os homens podem também formar uma família, ou serem padres ou celibatários, né? E solteiros também. Mas dentro desse processo eu tinha muita resistência ali com o homem, né? Com o masculino nesse sentido, por medo, por receio de... Achava que a via de santidade era só se eu fosse celibatária, se eu fosse freira, que era a via que o Senhor tinha para mim.
mas à medida com que eu fui me aproximando do Fagner, vendo ali a postura dele como homem, a fidelidade dele, o respeito para com o meu processo vocacional e ele também vivendo dele, isso foi fortalecendo dentro de mim essa certeza, não, algo está acontecendo aqui dentro de mim, né? Ele é diferente, ele tem uma postura diferente, então mesmo sabendo de todo o tempo, porque ele ia provavelmente entrar primeiro para a comunidade, eu ainda ia terminar minha faculdade. Então, dentro desse processo, se fosse realmente de Deus, no futuro ele estaria me esperando, né? Se fosse realmente de Deus, no tempo certo aquilo ia se concretizar. E à medida com que ele conversava comigo, dentro de mim, por N situações da minha vida, eu cheguei a, quando eu era criança, uma situação familiar, eu cheguei a rasgar um vestido de noiva que eu tinha desenhado. E fazendo aquele propósito, não, casar não é pra mim, família não é pra mim, algo assim. E à medida com que eu ia conversando com o Fagner, vendo a postura dele, era como se aquele vestido fosse sendo reconstruído dentro do meu interior, dentro do meu coração, e aos poucos eu fosse deixando Deus me curar, Deus me moldar, para que esse amor fosse ali sendo lapidado realmente, como esse martelinho aí. E olha, agora a gente já sabe que vocês tinham o desejo de estar com Deus, de vocês se entregarem para Ele. Oraram um pelo outro, como você falou, um em cada canto do estado. Que cidade vocês são? Eu sou natural de Guararapes. E eu sou natural de Caçapava, São Paulo. É o mesmo estado, porém uma diferença aí de mais de 700 quilômetros. Uau! E vocês foram se encontrar virtualmente nesse propósito de servir ao Senhor. Isso. Então, aí vocês rezaram um pelo outro, aí o amor começou a brotar, mas aí Deus foi quebrando o coração da Rafaela, até aí tudo bem. Onde entra Nossa Senhora nessa história? No ano de 2015, quando a gente se viu pela primeira vez pessoalmente, né, no dia 7 de fevereiro de 2015, aqui na frente da ermida, onde reza o terço, aqui na Canção Nova. Né? Perdão interromper, vocês só foram se ver realmente 3 anos depois? 2016? 2 anos. 2 anos? Porque vocês se conheceram em 2013 e foram se ver em 2016, por isso que eu fiz a conta. 2015. Ah, 2015. Essa foto da ermida aí foi no primeiro dia, foi na primeira vez que a gente se encontrou. Na frente da ermida. Né? Na frente da ermida. Porque assim, o que foi ajudando nesse processo todo, porque a gente, por ligação, eu ligava para ela e nesse propósito de rezar um pelo outro, nós ali rezávamos o terço, não somente o terço, mas também o rosário. Eu até então nunca tinha rezado o rosário, né? Então a gente ficava 2 horas rezando o rosário. Então Nossa Senhora sempre foi muito presente. Ela ia conduzindo, intercedendo, a gente sempre submetia tudo a ela, até mesmo também pedindo para que ela nos ajudasse a viver mesmo um despojamento, de submeter a tudo aquilo que eram as exigências, né, do caminho vocacional, as realidades que eram próprias, né, da distância, daquilo que era prioridade, né, porque foi, primeiramente, olhando para Deus, buscando fazer a vontade dele, que nós nos conhecemos, né. Então, a consequência, né, da nossa união iria se dar a partir da nossa busca primeira por ele. Então, hoje a gente toca e entende isso, né? Mas isso não exclui as dores, os sacrifícios, as lágrimas que foram muitas, mas em tudo Deus dando força e sustentando. E quando vocês resolveram? Bom, eu senti que a minha vocação é você, um falando pro outro. Aí resolveram namorar. E aí vocês tiraram foto ali na ermida. A ermida é um local para vocês assim que marcou bastante o amor de vocês, né? Sim. Sim. A partir do momento que a gente começou a conversar bastante, esse sentimento foi surgindo. Nós temos aí acompanhadores, né, missionários mais antigos da comunidade que nos direcionam, que nos orientam. Então, no processo inicial, para ser membro núcleo, né, forma vida, de morar aqui dentro da Canção Nova, tem todo um trabalho inicial. E nos 3 primeiros anos, normalmente de formação, a gente não pode namorar. Não por uma questão só não pode, mas é uma questão de aproximação, de ver se é isso mesmo, se identificar com a instituição, com o carisma como um todo. Aí o Fagner provavelmente entraria em 2016, 2015 foi quando a gente se viu
pessoalmente, né? Em 2016 eu já poderia entrar para Canção Nova, só que eu ainda não ia entrar porque eu ia terminar minha faculdade. Então o Fagner entrou primeiro, aí viveu os 3 primeiros anos dele, aí quando ele estava terminando os 3 primeiros anos, decidiu que não ia ser padre, que a vocação dele era realmente matrimônio, e estava ali me esperando. Eu ainda estava entrando na Canção Nova, porque eu tinha acabado de terminar a faculdade, isso era o ano de 2018. Então, aí em 2018 eu entrei, 19 e 20 foram os meus 3 primeiros anos. Então a gente só pôde namorar aí depois de quase 7 anos e 7 meses que a gente foi dar nosso primeiro beijo. Então foram quase 8 anos de espera para que esse namoro fosse concretizado. Mas não por uma punição ou algo assim, mas por uma escolha nossa. Nós escolhemos primeiro corresponder à vontade de Deus, ingressar na comunidade de Canção Nova, ver que era isso mesmo, e se fosse de Deus ia durar, e durou. E até o ponto que um esperou pelo outro, e em 2021 nós começamos a namorar oficialmente. Minha decisão por ela, me lembro até hoje do primeiro atendimento que eu tive com o meu formador, né? Quando eu fui falar para ele. Então isso era 2014, um ano depois de eu ter conhecido ela. Então eu falei para ele, Robson, né? Falei, Robson, conheci a Rafaela, vocacionada, ela tá fazendo o caminho também para Canção Nova, e eu tô sentindo algo por ela. E eu lembro que até que naquele momento ele me questionou, né? Mas você vai querer continuar o caminho ou você vai parar o caminho, sair do caminho para namorar com ela? Eu falei, não, eu tô gostando dela, sinto isso e tenho toda a disposição de continuar o caminho, de viver todas as etapas no momento certo e ver tudo aquilo que Deus tiver para nós, né? Claro, certeza a gente nunca teve de tudo, né? O que iria acontecer, porque muitas eram as possibilidades, né? Dela entrar, eu não entrar, ou vice-versa, de conhecer alguém no caminho, ela fazendo faculdade, sei lá, surgir outra realidade, como surgiu, mas enfim. Então, sempre eram muitas possibilidades. Mas cabia a mim, cabia a nós, né, uma decisão. E Deus, na decisão, Ele foi nos formando, foi preparando, foi forjando. Isso foi muito bom, porque foi um abandono em Deus. Porque não Deus tem a parte dele e a parte nossa. Eu falei, Senhor, é isso. É ela. E é uma certeza que você sentiu. Sim, eu tinha essa convicção. Para mim era muito claro. Tinha as possibilidades de, nossa, e se Deus me chamar no meio do caminho, né, para ser padre? Ou aparecer outra pessoa, ou qualquer outra realidade, né? Mas dentro de mim, a minha decisão falava, Senhor, eu quero isso. Eu amo ela, porque foram ali 2013, né, 14, 15, foram 3 anos de um contato, né, um pouco maior, né, através de ligação, das vezes que a gente pôde se encontrar, mas nesse tempo eu pude conhecê-la, um pouco da história dela, da mulher que ela é, claro, não tudo, né, até hoje a gente vai se conhecendo ainda, mas ali foi muito importante eu conhecer, até mesmo para me apropriar, falei, não, eu não estou esperando qualquer mulher, estou esperando a Rafaela. Ai, que legal! Tem esse jeito, que me encanta isso, claro, também tem esses limites, mas até aquela coisa, né, de, não tem como eu exigir uma perfeição e criar um contexto que acaba sendo um fator hoje de muitos casais, né, eu até compartilhei isso algumas vezes em rede social, né, de que às vezes se espera uma perfeição e a pessoa acaba não se abrindo a um relacionamento por exigir, né, algo tão utópico e não cair na realidade, né? Então... Agora me fala uma coisa, os dois. Eu quero, para a gente fechar a nossa conversa, vocês começaram então, depois de todos esses anos que a gente foi relatando aqui, 2021 vocês começaram a namorar e neste ano de 2023 vocês ficaram noivos. Isso. Foi agora em março? Isso, no dia de São José. Ai, que lindo! 19 de março. A senhora e São José sempre ali... Presente, cuidando de tudo. Eu gostaria que vocês dessem uma palavra para os casais que hoje estão nos assistindo, que ainda estão à espera do seu amor, né? Estão esperando essa pessoa, ou mesmo para quem já está casado e quer viver essa experiência que vocês viveram de ter o Senhor comandando a vida de vocês, o amor de vocês. Qual é a mensagem?
de viver essa concretude em Deus, de pedir, de esperar, de rezar, mas crer também que tudo vem por acréscimo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais será dado em acréscimo. De buscar a Deus, de viver bem as amizades sólidas e de buscar, a partir dessas amizades, encontrar pessoas que tenham aqueles valores, né? E de não ter medo de assumir compromissos definitivos. Para aqueles que namoram, de não ter medo de casar, de construir a família, de concretizar com o sacramento do matrimônio. Para aqueles que já são casados, de não ter medo de reconquistar todos os dias aquele amor. Você disse aí, né, 33 anos de casado, de não ter receio, né, independente dos anos. É uma conquista diária. O amor se faz como uma plantinha que se cultiva todos os dias. Então não tenham medo de cultivar e de assumir compromissos definitivos. Outra coisa é ser desde já, né, aquilo que você almeja ser. Então eu não podia esperar para ser um bom homem somente quando eu iria, enfim, começar a namorar com a Rafaela. Não, eu buscava, desde já na amizade, buscar ser um homem virtuoso, de caráter, comprometido, fiel, a fidelidade na espera. Então, fidelidade nos detalhes. Então, isso já faz toda a diferença, né? Não é esperar de qualquer jeito. Então, você que ainda não encontrou uma pessoa e está esperando, é extremamente importante a condição que você espera. E talvez você ache que ninguém está te olhando, né? Mas, sim, muitos te olham, te observam. E dependendo da forma como você espera, talvez não vai ser a forma com que a pessoa ali possa vir a se aproximar de você. Então, não perca tempo em buscar ser, desde já, o homem, a mulher que você precisa ser. De virtude, caráter, fiel, porque vale a pena já buscar assim ser. Porque como a Rafa falou, né? Buscando, primeiramente, ser de Deus, fazer com a vontade dele, tudo vem por acréscimo, tudo. Meninos, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite de partilhar com a gente um pouco desse amor, um amor que nasceu primeiro nesse desejo de estar com o Senhor e agora o desejo de formar uma família no Senhor. Então, que Deus continue abençoando o amor de vocês, que quando vocês marcarem o casamento, que a gente possa contar aqui também. Opa, e que a gente possa ter muitos momentos juntos para transmitir para as outras pessoas que estão buscando esse amor em Deus, essa tranquilidade de vocês e essa fortaleza. Que Deus abençoe bastante e obrigada por estar conosco nesse dia tão especial. Feliz Dia dos Namorados. Obrigado, Deus abençoe. E olha, nós conversamos aí com o Fagner Mendonça e a Rafaela Rodrigues, os dois, né, como vocacionados da Canção Nova, e sentiram que agora a verdadeira vocação, depois de tantos anos, é o matrimônio. Olha, gente, isso é um sacramento, matrimônio é um sacramento. E a gente tem que entender a profundidade desse sacramento, que são em três, né? É o noivo, a noiva e o Senhor. E aí sim, esse sacramento, ele fica mais fortalecido. É gostoso, pode ter certeza.